Trazer agora Israel Medeiros, ele é analista político da Fato Inteligência Política, que está chegando aqui também para trazer a visão dele sobre toda essa situação delicada que estamos passando. Seja muito bem-vindo, Israel, bem-vindo aqui à BMC News, obrigada pelo seu tempo. Muito bom dia a vocês, bom dia a todos os nossos ouvintes e investidores do mercado financeiro. Vamos falar um pouco sobre essa situação aí que está crítica depois desse segundo turno das eleições. Exatamente. Eu queria entender um pouquinho, da sua visão sobre um eventual discurso do presidente Jair Bolsonaro, Ainda a gente não teve, de fato, uma sinalização dele. Há uma expectativa de que ele possa falar entre hoje ou amanhã, mas também há quem acredite que ele vai manter esse silêncio dentro de 72 horas. Eu queria entender como que vocês, estão trabalhando, estão entendendo esse silêncio aí do presidente Jair Bolsonaro e, o fato dele não ter vindo ainda a reconhecer essa derrota das urnas, como que o investidor deve ficar ali atento a toda essa movimentação e o que a gente pode ter de consequências em relação a isso? Bom, o primeiro ponto é que vai haver transição, isso já está dado, a gente tem instituições fortes aqui no Brasil, o processo de transição ele é muito fortalecido pela burocracia de Brasília, a gente tem vários setores aqui, vários órgãos que estão se preparando já para essa transição, e independente do presidente Jair Bolsonaro estar ali no dia 1º para passar a faixa ou não, a gente tem um judiciário que vai atuar para isso, a gente tem, o Congresso Nacional já tem se movimentado nesse sentido, já tem dado sinais de que vai cooperar com essa transição, mas esse silêncio do presidente Jair Bolsonaro realmente é uma coisa que poucos analistas políticos esperavam nesse momento. A gente viu um presidente Jair Bolsonaro durante a campanha que falou muito, criticou muito o ex-presidente Lula, criticou bastante o judiciário como ele vinha fazendo, ele até deu uma maneirada nesse discurso nessa reta final, falando menos do TSE, falando menos de urnas eletrônicas, e esse assunto voltou a ser pauta aí na mídia. Na última semana, quando o TSE começou a dar jeito de resposta para o ex-presidente Lula e houve toda aquela questão das inserções em rádio, então isso voltou a ser criticado por algumas pessoas aí do entorno do presidente Jair Bolsonaro, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro não estava endossando esse discurso de adiamento das eleições, de irregularidades. O próprio Fábio Faria, que é uma pessoa muito importante no entorno do presidente Jair Bolsonaro, voltou atrás, disse que se arrependia de ter dado aquela coletiva em que ele apontava erros do TSE na questão das inserções, de fiscalizar as inserções, quando na verdade essa é uma atribuição dos partidos políticos, no caso seria do PL. Então, esse discurso aí, com relação ao judiciário, ele ficou muito forte na reta final, naquele entorno do presidente Jair Bolsonaro, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro até surpreendeu, ele teve um tom mais ameno depois do primeiro turno, ele não falou em fraude, não falou sobre questões relacionadas ao processo eleitoral em si, ele foi um pouco mais calmo, buscou fazer política, buscou fazer trazer apoios de governadores eleitos no Sudeste. Então, na nossa opinião, na nossa análise, o presidente Jair Bolsonaro largou bem para o segundo turno, se preocupou menos em atacar o judiciário, em causar tumulto, por assim dizer, e fez política, e ele fez bem, e isso tinha que correr atrás dos votos, então foi uma estratégia certa, mas nesse meio do caminho aí ele se perdeu em algumas polêmicas, entrou em alguns assuntos que eram um pouco delicados, a campanha também do outro lado, do ex-presidente Lula, abraçou algumas narrativas falsas, algumas narrativas que vieram para as redes sociais e desestabilizaram um pouco a campanha do presidente Jair Bolsonaro, e ele se perdeu um pouco nessas polêmicas. Mas o que a gente tem agora? A gente tem um presidente Jair Bolsonaro calado desde domingo, isso é uma coisa que a gente não esperava, a gente achava que ele ia ser um pouco mais incisivo, já tivesse algum plano B ali para o caso de perder, de não reconhecer o resultado, de falar contra as instituições, alguma coisa nesse sentido, mas não foi o que aconteceu até agora. Os próprios apoiadores do presidente estão um pouco perdidos sobre o que fazer, porque não tem uma palavra oficial aí de como proceder agora, né? O presidente Jair Bolsonaro está recolhido, parece um pouco desorientado, parece que está tendo uma certa dificuldade de processar tudo isso que está acontecendo, ele está recebendo poucas visitas, está tendo poucas conversas com seus auxiliares até agora, e a tendência
até agora que a gente tem uma manifestação aí do presidente hoje ainda, ou nos próximos dias, reconhecendo o resultado das urnas, mas apontando algumas falhas, algumas coisas que ele julgou desleais, né, que foram, na opinião dele, injustas. Vai falar sobre algumas coisas do TSE, que o TSE deve ter favorecido o outro candidato, e outras questões nesse sentido. O que a gente tem que pensar agora é em como vai se dar essa transição. Porque aqui a gente já tem a sinalização, por exemplo, do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, de que ele vai contribuir com essa transição. A gente já tem o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, dizendo também que vai contribuir com essa transição. Então, a tendência é que, se houver uma contestação aí desses resultados, se houver realmente o presidente Jair Bolsonaro batendo o pé no chão, dizendo que não vai ajudar nessa transição, os outros ministros ali, as pessoas que estão no seu entorno, que são da ala política, eles vão contribuir para essa transição e ela vai acontecer com mais ou menos dificuldades, mas ela vai acabar acontecendo, sim. Tá certo. Israel Medeiros, quero agradecer, muito obrigada pela sua visão, por trazer aí seu ponto de vista. Seja sempre bem-vindo aqui à BMC News. Até uma próxima. Muito obrigado e bom dia a todos.